Introdução à modelagem e impressão 3D. Unidade 3. Usos educacionais de objetos modelados em 3D, digitais ou impressos. 3.1 Preâmbulo. Até o momento, neste texto, enfocamos nossa prática na modelagem em 3D. Para praticarmos a impressão em 3D, teríamos que ter outra estrutura. Então, dentro do nosso componente curricular, a impressão 3D ficará mais como um desdobramento do que aprenderam a fazer no Tinkercad. Mas, de qualquer forma, hoje em dia é relativamente fácil para escolas e laboratórios adquirirem uma impressora 3D. Fora isso, é possível a contratação de serviços de empresas que trabalham com a impressão em 3D. Outra possibilidade de uso de impressoras 3D são os Fab Labs, que são laboratórios abertos à população que disponibilizam vários equipamentos para prototipagem rápida. Blinkist, Crunch, 2013. Ou seja, é uma possibilidade, só nos resta aprender a usar de forma útil no dia a dia educacional. Nos exercícios da unidade 1, foi considerada a elaboração de um sofá futurista. Pois bem, a figura a seguir mostra o primeiro passo que se deu na impressão da peça, que foi abrir o arquivo STL exportado do Tinkercad, em um software que vem com a impressora 3D que temos disponível. Vale a pena observar que o objeto sofá aqui foi colocado deitado. Este foi um ajuste realizado por nós para que a área plana de maior dimensão ficasse para baixo. Em algumas impressoras, isso garante uma melhor qualidade no acabamento. Na figura também podemos notar que existe a opção preenchimento, na qual escolhemos gradual. Isso significa que a parte interna do objeto não será 100% preenchida, tendo espaços ocos, organizados de forma gradual. Outra observação é que foi escolhida a opção Gerar suportes. Isso faz com que a impressora 3D acrescente ao objeto algumas partes a mais que servem de suporte para que a impressão ocorra bem. Depois, esses suportes devem ser eliminados manualmente pelo usuário. Vemos na parte inferior da figura a indicação de que o processo de impressão irá demorar 1 hora e 25 minutos. Por fim, vemos na parte superior que o perfil de impressão escolhido foi o Low Quality, ou seja, o acabamento não será muito bom. A figura ao lado apresenta uma fotografia do início do processo de impressão. A figura ao lado apresenta o resultado final da impressão do sofá futurista. Observe que existem alguns elementos que não estavam presentes no desenho original. Trata-se do suporte. Esta outra figura apresenta o resultado final, já com o suporte removido manualmente pelo usuário. Quando você for se aventurar pelo caminho da impressão em 3D, atualize-se com relação às tecnologias utilizadas e aos materiais disponíveis para impressão. Muito desse conhecimento é empírico e somente após muitos erros é que é possível ter alguma proficiência nessa tarefa. Podemos dizer que ainda não é uma tecnologia amigável. Aliás, a própria impressão em papel apresenta muitas dificuldades no dia a dia. Então, munido de paciência e buscando tutoriais sobre o modelo de sua impressora, inicie sua exploração nesse campo. Uma ferramenta que pode ser útil para o trabalho com objetos em 3D é a caneta 3D, 3D Pen. O custo dela é bem acessível se comparado com uma impressora 3D e dispensa qualquer modelagem computacional, já que depende unicamente da habilidade do usuário. A seguir temos uma fotografia de uma figura musical em 3D desenhada por um dos autores deste livro. Objetos em 3D como objetos de aprendizagem elaborados pelo professor.
Até o momento falamos muito sobre o uso educacional dessas tecnologias. Sendo assim, o que temos a seguir é uma série de ideias que pensamos servir de inspiração para a sua prática docente. Tente imaginar situações reais e conteúdos reais a serem desenvolvidos com essas ideias. Vamos lá? 3.2.1 Em computador. Exposição motivada apenas por aspectos lúdicos. Exposição motivada por aspectos de exploração e descobertas de aspectos ocultos ou pouco explorados. Ilustração de aspectos imateriais em mímese visual. Jogos de descoberta e exploração. Então, estes são exemplos de se utilizar a modelagem 3D apenas em computador como ferramenta pedagógica. 3.2.2 Como objeto físico impresso. Exposição motivada apenas por aspectos lúdicos. Exposição motivada por aspectos de exploração e descobertas de aspectos ocultos ou pouco explorados. Ilustração de aspectos imateriais ou meramente visuais em mímese visual, material, acessibilidade ou não. Jogos individuais de descoberta e exploração. Jogos coletivos, em duplas ou em grupos maiores. Então, essas são ideias de aplicações utilizando um objeto em 3D realmente impresso. 3.3 Criação em 3D como processo de aprendizagem envolvendo estudantes. Em computador. 3.1 Elaboração de objetos para trabalhos expositivos. O processo de criação para exploração de conceitos de outras disciplinas. Desenvolvimento dos conceitos utilizados na própria modelagem, incluindo gestão de tempo e processos produtivos. Jogos de desafio de produção. 3.2.3 Como objeto físico impresso, elaboração de objetos para trabalhos expositivos. O processo de criação para a exploração de conceitos de outras disciplinas. Desenvolvimento dos conceitos utilizados na própria modelagem e impressão, incluindo gestão de tempo, materiais e processos produtivos. Jogos de desafio de produção. Item 3.2.3 Em comparações entre o digital e o real. Fixação de conceitos envolvidos na previsão e na realização física, retrabalho e percepção de resultados de um processo. 3.4 Outras aplicações associadas a oficinas maker. A impressora 3D é uma das ferramentas mais importantes para o movimento maker e, geralmente, encontra-se disponível nesses laboratórios e oficinas. Mas o que é movimento maker? O movimento maker está diretamente relacionado à ideia do faça você mesmo ou DIY, Do It Yourself, e tem como princípios o fazer, compartilhar, dividir, dar, aprender, equipar, brincar, participar, apoiar e mudar. Hatch 2013. Por meio dos avanços tecnológicos, as pessoas conseguem criar artefatos com facilidade e a baixo custo, viabilizando e fomentando ideias criativas. Santiago e Oliveira 2019. Para o desenvolvimento das atividades maker, alguns laboratórios, Fab Labs, ou oficinas foram criados para facilitar o uso dos materiais e integrar as comunidades. Sendo assim, o uso de materiais diversos nos equipamentos de fabricação 3D combina muito com a filosofia da cultura maker, porque ela não só valoriza a capacidade de criação e de realização do indivíduo e o compartilhamento de conhecimentos, como foca o uso de materiais alternativos, muitas vezes ignorados pela indústria. Wishbox 2019, página 1. O movimento maker, juntamente ao uso da impressora 3D, estimula a elaboração de diversos objetos que incentivam o aluno a trabalhar e aprender com conceitos de marcenaria, mecânica, costura, programação, robótica, design, etc. Wishbox 2019. Além disso, desenvolve a aprendizagem criativa, que pode ser entendida como a transformação pessoal a partir da conquista de novas habilidades e conhecimentos,
Esse processo ocorre através do engajamento direto na realização de projetos particulares ou coletivos que sejam genuinamente relevantes para os envolvidos. Scortizaro 2017, sem numeração de página. Em seguida são apresentadas as referências.